Olá, como você está? Eu espero que você esteja bem e em paz, como deve ser. E hoje nós estamos aqui com mais uma edição do nosso Café com Jesus. A bola da vez hoje é Levítico 8, Levítico capítulo 8, a reflexão, mas antes a leitura da palavra. Vamos lá? A ordenação de Arão e de seus filhos. O Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: foi isso que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão, colocou também o peitoral e nele pôs o urim e o tumim, e colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isso é, a coroa sagrada na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, e assim os consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-os com suas túnicas e cintos, e colocou-lhes gorros, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Em seguida trouxe o novilho para oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e com o dedo pôs um pouco do sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar e assim o consagrou para fazer propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os cobre e os queimou no altar. Mas o novilho com seu couro, a sua carne e seu excremento, ele queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Mandou trazer então o cordeiro para o holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. A seguir Moisés sacrificou o carneiro e derramou o sangue nos lados do altar. Depois cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Lavou as vísceras e as pernas e queimou o carneiro inteiro sobre o altar como holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo conforme o Senhor lhe havia ordenado. A seguir mandou trazer o outro carneiro, o carneiro para a oferta da ordenação, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem e sobre cada um pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. E derramou o restante do sangue nos lados do altar. Apanhou a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre e a coxa direita. Então, do cesto de pães sem fermento que estava perante o Senhor, apanhou um pão comum, outro feito com óleo e um pão fino, e os colocou sobre as porções de gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e moveu esses alimentos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Depois Moisés os pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação, preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Moisés pegou também o peito, que era a sua própria porção do carneiro da ordenação, e o moveu perante o Senhor como um gesto ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado. A seguir pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre seus filhos e suas vestes. Assim consagrou Arão as suas vestes e seus filhos e suas vestes. Moisés então disse a Arão e seus filhos: cozinhem a carne na entrada da tenda do encontro, onde deverão comer com o pão do cesto das ofertas de ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Depois queimem o restante da carne e do pão. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se completem os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação por vocês. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor para que não morram, pois isso me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Senhor, nosso Deus, obrigado pela leitura de Levítico capítulo 8. Agora vai à frente, Senhor, e nos mostra a Tua vontade através dessa reflexão. Em nome de Jesus, amém.
Pois é, meus irmãos, então Levítico 8 descreve um dos momentos então mais solenes, mais fundacionais, digamos assim, da história do antigo Israel. Qual é? A consagração oficial de Arão e de seus filhos para o sacerdócio. Então esse capítulo está marcando o quê? A transição de uma instrução teórica ali sobre os sacrifícios para a prática ritualística no tabernáculo. Então Moisés atua aqui como mediador que, sob ordem direta e estrita de Deus, oficia a lavagem ali, né? Dirige a lavagem, a vestimenta, a unção e aí os sacrifícios iniciais para habilitar estes homens, Arão e seus filhos, a representarem o povo diante de Deus, que é santo, estabelecendo assim um padrão visual e espiritual de santidade exigido para o ministério. Então, os primeiros versículos ali, a gente vai ver ali a convocação, os preparativos, o novilho, os 2 carneiros que são separados, o cesto de pães sem fermento. Então, isso demonstra que não era uma iniciativa humana, mas sim o cumprimento de uma ordem explícita do Senhor. Depois, dos versículos 6 até 9, nós temos ali que Arão, na verdade, lava Arão e seus filhos com água, um ato que simboliza a purificação necessária para se aproximar de Deus. E aí nós temos essa questão, né, de que esse banho completo da ordenação aconteceu apenas uma única vez na vida deles. Depois desse dia, para exercerem o ministério aí diário, eles precisavam lavar apenas as mãos e os pés na bacia de bronze, conforme a gente viu em Êxodo capítulo 30. Então, essa distinção aponta para a teologia do Novo Testamento na seguinte situação, ecoando o episódio de Jesus lavando os pés dos discípulos, lá em João capítulo 13, quem já tomou o banho completo, como diz o Jesus, né, precisa apenas lavar os pés. Então, a justificação é feita, a salvação já é feita, esse banho completo. Agora, então, precisa da santificação diária, que significa lavar os pés, e o arrependimento da caminhada também. Depois, ali dos versículos 10 até o 13, nós temos a unção do tabernáculo de Arão e dos filhos, né, em que ali o Moisés derrama o óleo sobre a cabeça de Arão, santificando para o ofício do sumo sacerdote. Após isso, Moisés veste os filhos de Arão com suas respectivas túnicas ali, faixas e gorros, e Arão e seus filhos impõem as mãos sobre a cabeça do novilho, transferindo, né, a gente fala simbolicamente ali seus pecados para o animal, e Moisés o sacrifica e assim por diante, e a gordura é queimada no altar, enquanto couro, carne e excremento são queimados fora do acampamento, garantindo ali a expiação dos sacerdotes. Depois, dos versículos 18 até 21, o primeiro carneiro é apresentado e ali também representa a dedicação e a consagração total das vidas desses sacerdotes a Deus. Versículos 22 a 29, temos o carneiro da ordenação, o segundo carneiro, então, que é sacrificado. Esse ato é altamente simbólico, né? Moisés aplica o sangue no lóbulo da orelha direita, no polegar aqui da mão direita e no dedão do pé direito de Arão e de seus filhos, consagrando o que eles ouvem, o que fazem, por onde andam. E essa questão aí é justamente importante, não é uma questão anatômica, né? Mas representar então essa questão aí da força, da destreza, da autoridade e da primazia. Ao consagrar esse lado direito, aí Deus estava reivindicando para si a totalidade da força vital e da influência do sacerdote. Tudo que ele ouvisse, na questão da receptividade, tudo que ele fizesse com a sua força, a ação em si, e todo lugar onde ele exercesse autoridade, onde ele tivesse ali a caminhada, por exemplo, agora pertenciam ao serviço do tabernáculo. Isso era uma demonstração profunda de que a missão integral de quem serve a Deus exige sim o melhor das energias e não as sobras. Segui ali para o versículo 30, né? Para selar o processo, Moisés pega uma mistura do óleo da unção e do sangue que estavam no altar e asperge sobre Arão, seus filhos e sobre as vestes deles. Esse ato, então, santifica o quê? Conjunta e definitivamente tanto as pessoas quanto o ofício que eles exercerão. E aí dos versículos 31 a 36, já no final, ali a gente tem as instruções rigorosas de permanência, em que eles são proibidos de sair dali, sob pena de morte, por 7 dias e 7 noites, para que o rito de ordenação se cumpra totalmente. Bem, esses dias, a nova criação, tem um forte paralelo literário e teológico, né, com aí os 7 dias da criação ali em Gênesis. Para os israelitas, a construção do tabernáculo e a ordenação do sacerdócio
representavam como que se fosse uma recriação do mundo, assim como Deus ordenou o caos no princípio, o sistema sacrificial e a presença de Deus, então, no meio do acampamento, traziam a ordem divina de volta ali para aquele mundo que estava caído, restaurando então o ideal do Éden, onde Deus e a humanidade podiam conviver. Um detalhe importante é que Moisés aqui atua como o intercessor extraordinário, né? Ele não era o sumo sacerdote, mas acompanha, dirige e oficia todo o sacrifício. E durante esses 7 dias, Moisés atua na brecha ali como sacerdote que ordena os sacerdotes. É a figura desse mediador, desse intercessor por excelência, preparando, capacitando outras pessoas para que essas então pudessem ministrar diante de Deus. Isso reflete o quê? O verdadeiro coração do ministério de oração e de liderança, o privilégio de estar diante de Deus para pavimentar o caminho espiritual de outras pessoas. Que legal, né? Bem, a síntese educativa então desse capítulo, de um modo mais tranquilo, mais simples, né? Demonstra que a santidade divina exige mediação adequada e preparação rigorosa, revelando então que a vocação para o serviço de Deus não se baseia no mérito próprio, mas na graça que perdoa e também capacita. Esse simbolismo de consagrar a orelha, que nós já vimos aqui, né? Aí a questão da mão e do pé, ensina de forma prática que a verdadeira consagração exige o quê? A entrega total dos sentidos, das ações e dos caminhos do servo para a vontade de Deus. O refrão que está implícito no texto aqui, o fato de Moisés ter feito exatamente como o Senhor lhe havia ordenado, reforça esse princípio de que qualquer ministério, qualquer liderança espiritual só encontra legitimidade quando exercida em obediência irrestrita e reverência absoluta à palavra de Deus. E qual que é o desafio pessoal para a gente hoje? Nessa devocional mais curta, né? É que Deus nos purifique de forma integral, que cada um de nós ore apresentando a Ele a sua própria orelha, a própria orelha, né? A mão, o polegar da mão direita, o pé, que representam aí todo o nosso ser, pedindo então que o Senhor consagre tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós pensamos, todas as decisões que nós retemos e que santifique os nossos trabalhos e as ações que realizarmos e dirija também os passos e as decisões que a gente escolher tomar para que a nossa vida diária seja o quê? Uma oferta viva de obediência irrestrita, pautada não só pelas nossas vontades, mas principalmente, sobretudo, né, sob a destra de Deus, a gente possa levar as nossas vontades a Deus e que Ele nos capacite a viver uma santidade prática, engajada e de acordo com o serviço que Ele espera que seja realizado por nós no seu reino. Espero que você tenha gostado dessa breve devocional e reflexão, digamos assim. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser, a paz. Deus abençoe. Valeu!